Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Nós entendemos e compreendemos que pela fé Deus criou todas as coisas. Quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, nós podemos ver, meus amados irmãos, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então nós podemos compreender que as trevas e a luz, elas não se unem. As trevas, meus amados irmãos, representam o pecado sobre a vida do homem. A luz, quando ele está na luz, representa que ele está em Cristo, e Cristo é a nossa luz, e nós brilhamos para o mundo, para a glória de Deus. Nós podemos compreender e entender que desde o começo que Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E falou Deus que haja luz, e houve luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então nós podemos compreender que quando nós verdadeiramente começamos a ler a palavra, há uma separação. Há verdadeiramente uma separação entre o ímpio e o justo. Há uma separação, meus amados irmãos, entre aquele que serve ao mundo e aquele que serve a Deus. E eu gosto sempre de dizer algo. A nossa vida é feita de escolha. Tudo na vida é uma escolha, irmã e irmã. Para nós virmos aqui nesta noite, nós tivemos que fazer uma escolha. Se estaríamos aqui ou não. Então tudo na vida, para a gente poder se levantar de manhã, nós temos que fazer o quê? Uma escolha. Se queremos ficar deitados ou nos levantamos. Ou se pela manhã vamos tomar café ou não. Ou se é meu dia vamos almoçar ou não. Enfim, tudo na vida é uma escolha. Tem gente que escolhe, tem dia que ele escolhe não ir trabalhar, mas aí corre o perigo de perder o emprego, né? Mas ele vai ter que escolher se ele vai ou não vai. Então aprendemos que tudo na vida é uma escolha. E é uma escolha do homem andar na luz ou nas trevas. E é interessante que o Senhor Jesus, ele sempre nos dá o livre-arbítrio de podermos escolhermos o que nós queremos. Há uma pergunta para nós. Qual o caminho nós queremos andar? Qual o caminho nós queremos seguir? É uma escolha. Se queremos luz, ou se queremos treva. Se queremos viver na santidade, ou se queremos viver no pecado. E nós podemos ver e compreender que a palavra do Senhor, ela vai nos falar em João capítulo 1, para a minha vida e a sua vida, e eu acho muito profundo quando João escreve para dizer que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para salvar toda a humanidade. Que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Olha só, em Cristo estava o que, irmão? A vida. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso. Aleluia. E ele era a luz dos homens para a glória de Deus. Aleluia. Só que aqui tem um detalhe para as nossas vidas. Versículo 5 vai dizer assim: a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eis agora a questão. Porque Cristo, ele quer sempre nos esclarecer o perigo que nós corremos neste mundo. Agora nós estamos o compreendendo. Porque muitas vezes, meus amados, não, Cristo nos exorta, mas a gente não quer ser mais exortado. Ser exortado é bom, irmão? É bom ser exortado? Não é. Mas é necessário sermos exortados para que a gente venha voltar a trilhar pelo caminho correto para a glória de Deus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí no versículo
de número 9 diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome, para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Talvez você não entendeu, vou tentar explicar melhor. Mas a todos quanto o receberam, todos aqueles que confessam a Cristo como seu único e eterno Salvador. Como diz a sua palavra lá em Mateus 10, versículo 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí em Mateus 4, versículo 17 vai dizer, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, para a glória dele. E Cristo ainda continua com esta mensagem, meus amados irmãos, a mensagem de arrependimento, uma mensagem, meus amados irmãos, que poucos querem ouvir, mas é a mensagem do Evangelho para a glória de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E todos aqueles quanto o receberam, nós tivemos que fazer uma escolha de confessar Cristo como nosso único e eterno Salvador. Muitos fazem até isso. Agora a questão: nós nos arrependemos dos nossos pecados? Nós permitimos que o Espírito Santo iluminasse a nossa mente e nos convencesse do pecado, do juízo e da justiça? Aleluia. Porque nem todos que estão na igreja são salvos. Amém? Agora parece tristeza para muitos. Eram 10 virgens. Quantas subiram, irmão? Quantas subiram? Então nós temos que estar vigilantes, para que nós venhamos estar na luz, para que nós venhamos estar verdadeiramente nos caminhos do Senhor, para que nós não venhamos ser surpreendidos por Ele. Então, para a minha vida e a sua vida, mas a todos quanto o receberam. Quem já recebeu Jesus aqui na sua vida? Aleluia, Deus. Nós já recebemos Jesus, irmão. Nós já confessamos o seu nome, já nos arrependemos dos nossos pecados, estamos nos pés do Senhor, pedindo misericórdia, compaixão, porque nós somos falhos, nós temos defeito, mas nós podemos rogar por Ele, pela sua misericórdia, a sua compaixão, e dizer: Senhor, eu não quero mais viver no pecado, eu não quero mais viver nas trevas, eu não quero mais viver no engano, na mentira, na falsidade, na contenda, eu não quero mais viver, Senhor, no mundo de pecado, mas agora eu quero viver na luz para a tua glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu. João capítulo 3, versículo 16, e muitos têm interpretado esse versículo de uma maneira errônea, confundindo o amor de Deus com libertinagem. Ah, Deus me ama como eu sou. Deus me ama assim, irmão. Olha só, irmão, para que nós possamos entender. Muitas vezes, muitos estão vivendo em um mundo dominado pelas trevas, por conta que ele interpretou o versículo erroneamente. Ou então ele mesmo, para que ele não venha ser, como é que eu posso até colocar as palavras corretas? Para que ele tenha, meus amados irmãos, um apoio para permanecer no seu pecado. Ele diz: não, porque Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só que ele não lê o restante dos versículos, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Misericórdia, Jesus. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus para a glória dele. Olha só, meus amados irmãos, que o versículo 19, 20 e 21, ele é muito profundo para as nossas vidas. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora, eis uma pergunta para nós. É um perigo, irmão, quando nós temos um pecado de estimação. É um perigo para a nossa vida quando aquele pecadinho pequeno, que às vezes muita gente pensa que não faz mal para as nossas vidas. Mas o pecadinho pequeno hoje, o pecadinho pequeno amanhã e o pecadinho pequeno depois de amanhã se torna vício. E isso está prejudicando muitas vidas no dia de hoje. Estão alimentando seus pecadinhos pequenos, pensando que Deus não está vendo. Irmão, uma pergunta. A gente vê crente ser disciplinado porque mentiu?